O diabo se consolidou como a figura predominante no inferno moderno, de símbolo de maldade a rebelde incompreendido ou até mesmo para patrono da modernidade do espírito humano. O diabo é colocado como a grande figura de antagonismo no cenário cultural cristão, especialmente em Trent Crusade ou obras que pegam da sua influência, com ele sendo retratado como um grande amante do espírito humano da liberdade ou até mesmo, em obras mais seculares como O Advogado do Diabo, o maior fã do homem. Seguindo essa lógica é que nós temos as legiões heréticas. Elas se opõem aos fiéis no universo de Trent Crusade partindo dessa premissa muito simples e de uma maior, que Yahweh, o deus tirano cristão, como eles gostam de chamar, é um tirano benevolente, que escraviza a humanidade tirando a capacidade de liberdade ou de pensar por si mesmo. Pois se Deus é um Deus onipotente e todo-poderoso, como ele poderia criar a liberdade? E se ele é bom e perfeito, por que criaria o mal? Logo, ele não poderia ser bom e perfeito e deveria ser um tirano que escraviza a humanidade a partir das premissas como o amor, a benevolência e também a santidade e a justiça. Logo, as legiões heréticas usam a figura do inferno, do diabo, do oculto, do imoral, da tortura como uma forma legítima de rebeldia contra esse Deus tirano que escraviza a todos e ainda chama de amor e salvação. Todas essas premissas guiam os hereges para desafiar Deus e os fiéis a serviço de seus patronos demoníacos. Logo, o diabo não é mais tratado como símbolo de rebelião, orgulho, avareza, mentira e assassinato, como a ortodoxia cristã retrata, mas como um símbolo de liberdade e rebeldia contra o sistema opressor que limita o espírito humano. A grande pergunta a se fazer sobre essa questão é: o que é liberdade? Como se pode garantir liberdade? A liberdade moderna está associada com a autonomia do indivíduo frente às coisas, ou seja, o homem tem a capacidade de moldar o seu destino ou até mesmo o destino dos outros. Como Sartre diria, o homem está condenado a ser totalmente livre e responsável por suas escolhas. Porém, o que essa afirmação ignora é como essa liberdade pode ser alcançada e de onde vem a autonomia do espírito humano. Pois o homem, ou qualquer homem, já nasce pela ação pré-existente de outros, seu pai e sua mãe nesse caso, de tal modo que sua primeira forma de existência não foi sua escolha diretamente. Logo, o que ele é, vem do que outros decidiram por ele, não exatamente ele em si. Visto que sem a ação pré-existente de seus pais, sua própria existência, que engloba sua capacidade de escolha, já não são mais suas. Deste modo, alguns poderiam argumentar que a nossa experiência empírica como fator determinante sobre a nossa liberdade. Contudo, também a nossa experiência é influenciada por uma série de fatores também pré-estabelecidos, os quais fogem do nosso controle. Nossa casa, família, contexto histórico, amigos, lugar em que nascemos, nossos valores, nossa educação. Deste modo, vão influenciar nossa visão de mundo, por fim, as nossas escolhas. Então, considerando essas premissas, quem determina a nossa liberdade se, através da nossa própria vontade, não podemos nos definir? Em a sociedade ou qualquer construção cultural do homem, pois tudo que este constrói, políticas, governos, sociedade, está sujeito à própria falibilidade do ser humano, de tal modo que estão destinados à perdição, assim como o próprio homem. Logo, chegamos à conclusão que, por nós mesmos, nas nossas limitações, não podemos dizer se de fato temos livre-arbítrio ou não. Então, se nossa própria autonomia é influenciada por uma série de fatores que não vêm de nós, e esses fatores não podem ser o bastante para determinar a nossa liberdade, já que eles claramente pré-existem à nossa própria existência e, por consequência, nosso livre-arbítrio, então o que de fato pode? Se nós estamos sujeitos à maré do tempo e às probabilidades do nosso meio, então de qualquer forma, somente um ser que pudesse transcender a barreira do tempo, do meio, das circunstâncias, que não estivesse moldado por elas, que não estivesse aquém e amarrado sobre elas, poderia de fato ser livre. Pois esse ser não estaria limitado ao tempo, não estaria limitado à forma constituinte física de um bebê, ele não estaria limitado a qualquer uma das influências que todos os homens e mulheres estão. Um ser que não está sujeito às influências do meio, do tempo, da ação pré-existente e deterministas de outros, o qual existe em si mesmo e também não depende de ninguém, poderoso para criar tanto o pequeno como o grande, ordenado e sensível para criar o amor e a ordem, onipotente e onisciente para garantir a aplicação
explicação do fluxo da liberdade e de todas as suas causalidades. O único que supra essas categorias como satisfação é o Deus triuno da Bíblia, com a representação máxima na pessoa de Jesus Cristo, pois esse Deus triuno, este representa todos os aspectos que regem a realidade. O Pai, o Espírito, aquilo que está invisível, que sustenta todas as coisas, tendo o Filho, Jesus Cristo, a manifestação dessas coisas na realidade, ou seja, a manifestação do amor de Deus através da natureza, através dos animais, do ar, através do sol, através da água e através do amor, através do nascimento. E o Espírito Santo, que une as duas coisas e carrega elas para alcançar o seu máximo potencial, que é a construção do plano divino e a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, o grito de guerra dos hereges sobre um Deus tirano não é nada mais apenas do que uma mentira disfarçada de idealismo, visto que os próprios hereges jamais poderão dizer sobre como eles são livres de fato, visto que eles prestaram aliança a patronos demoníacos que há muito tempo clamaram liberdade, mas hoje estão presos no seu estado de queda, desgraça e horror, ao qual até mesmo eles não podem escapar. Mas um homem que pode mudar o seu destino, este antes herético e agora santo, é de fato livre, e este de fato pode se salvar. Mas o homem que não pode mudar o seu destino está fadado ao erro e ao fracasso. Logo, somente um ser, além desse tempo, poderia de fato determinar a liberdade. Com este determinando a liberdade, ele está totalmente sendo santo e perfeito, pois como o amor, ele não prende ninguém a si mesmo, forçadamente, mas permite que o homem cruze os seus caminhos e vá até onde deseja ir, mesmo que isso leve à sua perdição. Porém, ele não perde o controle, porque ainda o sol nasce no dia seguinte, e a bondade ainda reina. E mesmo os mais terríveis hereges, mesmo na sua maldade, ainda podem contribuir para o plano de Deus, pois este torna o mal em bem. Como o próprio José afirma aos seus irmãos quando este os encontra de novo no Egito: vocês quiseram me fazer o mal, mas Deus o transformou em bem. Para negarem a Deus, eles fizeram da tortura sinônimo de libertação, pecado de graça, o oculto de iluminação, controle de liberdade. O mesmo engano do Éden, com o diabo prometendo iluminação, sabedoria, força e poder fora da presença de Deus, somente para terminar desgraçado, miserável, destituído de sua glória. O homem abandonou o paraíso perfeito para uma existência de dor, sofrimento e perda, por acreditar nas promessas da serpente ao invés do Criador. Os hereges de Trent Crusade são os mais miseráveis da cena, escravos de seus senhores infernais, os quais desprezam a humanidade com todas as suas forças, por verem a imagem do Criador neles. Miseráveis bem cientes de sua condição de perda, enxergam a humanidade como meros vermes em seus jogos de manipulação, controle e poder. Pois como algo pode existir e ser bom, ou o que garante a liberdade do homem? A resposta está nas passagens de Colossenses em que o apóstolo Paulo diz: por ele, para ele e nele foram criadas todas as coisas. E em Gênesis Moisés afirma: e viu o Senhor Deus que era bom, e assim o fez. E por fim o apóstolo João mesmo diz: Deus é amor, e aquele que não ama não está em Deus e não o conhece. Logo, maior do que ser o mistério do porquê o mal existe, é o mistério do porquê o bem existe. Se, de fato, todas as coisas estão corrompidas pelo pecado e decaimento e a humanidade tem a sua natureza depravada, o bem não deveria existir. Mas até mesmo os mais terríveis homens podem acabar fazendo coisas boas eventualmente, mesmo que eles, estes que cometeram o mal, não saibam por que aconteceu. Porque Deus, ele é Senhor sobre até mesmo o rebelde e sobre o santo. E ele pode fazer o mal se transformar em bem, com seu propósito soberano. Visto que não pode garantir a liberdade do homem ou qualquer coisa boa que venha disso. Pois em Romanos o apóstolo Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. A única verdadeira liberdade está naqueles que servem a Cristo. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertou. Se formos libertos pelo Filho,
de verdade nós somos livres, pois nós saímos do estado de decadência e fomos para o estado de graça e iluminação, de tal modo de que somos de fato livres, pois nossos desejos já não mais nos escravizam, a ponto de nós não conseguirmos superá-los. Logo, o inferno não pode de fato ser uma forma de liberdade, pois tudo que o inferno faz é reproduzir os desejos que já habitam no coração do homem, manipular a sua iniquidade para servir seus próprios fins. Os hereges nada mais são do que servidores da sua própria carnalidade, escravos aos seus senhores do inferno, os quais mentem, manipulam, destroem e prometem o paraíso somente para entregar a desgraça.